Vocês já ouviram falar de histórias que parecem saídas de um filme, daquelas que tocam o coração e nos fazem acreditar na pureza dos sentimentos? Hoje vou contar uma história assim. É sobre um cãozinho chamado Fido, mas não é um cão qualquer. A história dele é uma das maiores provas de lealdade que o mundo já viu. Uma história que atravessou o tempo e continua a emocionar qualquer um que a ouça. Então, preparem-se, peguem um lencinho se precisar, porque essa jornada é sobre amor, perda e uma espera que durou uma década inteira. Nossa história começa numa pequena e pacata cidade italiana, durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos e à incerteza daqueles tempos difíceis, um homem chamado Carlo Soriani encontrou um filhote de cachorro ferido numa vala. O pequeno cão estava sozinho e assustado. Carlo, com um coração bondoso, não conseguiu simplesmente virar as costas. Ele resgatou o filhote, levou-o para casa, cuidou dos seus ferimentos e o batizou de Fido. Mal sabia ele que aquele pequeno gesto de compaixão daria início a uma amizade lendária. Desde aquele dia, Carlo e Fido se tornaram inseparáveis. Fido era mais do que um animal de estimação. Ele era um membro da família, um companheiro fiel que trazia alegria para a casa dos Soriani. Todos os dias, a rotina deles era a mesma, um ritual de carinho e cumplicidade. De manhã, Fido acompanhava Carlo até a praça da cidade, onde ele pegava o ônibus para ir trabalhar numa fábrica próxima. E todas as tardes, sem falhar um único dia, Fido voltava para o mesmo ponto de ônibus, pontualmente às 5 horas, para esperar seu dono voltar. Ele sentava ali, com o rabo abanando, observando cada pessoa que descia do ônibus, até que finalmente via o rosto familiar de Carlo. Era o momento mais feliz do dia para os dois. Essa rotina se repetiu por 2 anos, dia após dia, faça chuva ou faça sol. Fido estava lá. Os moradores da cidade se acostumaram a ver aquele cãozinho leal, esperando pacientemente pelo seu melhor amigo. Ele se tornou uma figura conhecida e querida por todos. A lealdade de Fido era um pequeno ponto de luz e esperança em meio aos tempos sombrios da guerra. Era um lembrete diário do poder do amor e da amizade, um vínculo que nada parecia ser capaz de quebrar. Mas a guerra é cruel e implacável. E numa noite trágica, no final de 1943, a cidade foi alvo de um bombardeio aéreo. A fábrica onde Carlo trabalhava foi atingida, e ele, junto com muitos outros, perdeu a vida. Naquela tarde, como de costume, Fido foi para o ponto de ônibus esperar. As horas passaram, o ônibus chegou, as pessoas desceram, mas Carlo não estava entre elas. Fido esperou até o último passageiro ir embora. Ele esperou até a praça ficar vazia e a noite cair, mas seu dono não voltou. No dia seguinte, Fido retornou ao ponto de ônibus. E no dia depois desse também, ele não entendia o que tinha acontecido. Tudo o que ele sabia era que seu amigo não havia voltado para casa, e seu instinto lhe dizia para esperar. A esposa de Carlo, a senhora Soriani, tentava manter Fido em casa, consolá-lo, mas a lealdade do cão era mais forte. Todos os dias, ele escapava e ia para o seu posto de vigia na praça. Essa espera não durou dias, nem semanas. Durou anos. Por 14 anos, Fido repetiu o mesmo ritual. Todas as tardes, ele ia ao ponto de ônibus e esperava por um rosto que nunca mais veria. Os moradores da cidade, comovidos com tamanha devoção, passaram a cuidar de Fido. Eles o alimentavam, davam abrigo, mas ninguém conseguia preencher o vazio deixado por Carlo. Fido se tornou um símbolo vivo de lealdade, um monumento ao amor incondicional. A história de Fido começou a se espalhar, primeiro pela cidade, depois pela Itália e, finalmente, pelo mundo. Jornais e revistas publicaram artigos sobre o cão que espera. Pessoas de todos os lugares viajavam para a pequena cidade só para ver com os próprios olhos aquele exemplo de fidelidade. A senhora Soriani, embora ainda de luto, sentia um misto de tristeza e orgulho. Fido mantinha viva a memória de seu marido de uma forma que ninguém mais poderia. Em reconhecimento à sua lealdade extraordinária, a cidade decidiu homenagear Fido. Uma estátua de bronze foi erguida perto do ponto de ônibus onde ele esperava todos os dias. A estátua dizia: "A Fido, exemplo de fidelidade." Durante a cerimônia de inauguração, Fido estava lá, ao lado da viúva de Carlo,
como convidado de honra. Ele foi premiado com uma medalha de ouro pelo prefeito da cidade. A história dele havia tocado o coração de uma nação inteira. Mas a história de Fido não é a única. Em Edimburgo, na Escócia, um outro cãozinho chamado Babi também se tornou uma lenda. No século XIX, Babi pertencia a um policial chamado John Gray. Os dois eram inseparáveis. Infelizmente, John ficou doente e faleceu, sendo enterrado no cemitério Grafriars Kirkyard. A partir daquele dia, Babi passou o resto da sua vida, 14 longos anos, sentado ao lado do túmulo de seu dono. Ele só saía para se alimentar quando o sino da 1 hora da tarde tocava, um som que ele associava à hora do almoço com seu mestre. O zelador do cemitério tentou expulsá-lo várias vezes, mas Babi sempre voltava. Com o tempo, as pessoas se comoveram. Construíram um pequeno abrigo para ele perto do túmulo e garantiam que ele fosse alimentado. Assim como Fido, Babi se tornou um ícone. Quando uma nova lei exigiu que todos os cães fossem licenciados, o prefeito de Edimburgo pagou pessoalmente pela licença de Babi, presenteando-o com uma coleira especial e declarando-o responsabilidade da cidade. Até hoje, a estátua de Grafriars Babi é um dos pontos turísticos mais amados de Edimburgo. E claro, não podemos esquecer a mais famosa de todas essas histórias, a de Ashiko. No Japão, Akiko era um cão da raça Akita que pertencia a um professor universitário chamado Idezaburo Ueno. Todos os dias, Ashiko acompanhava o professor até a estação de trem de Shibuya e voltava no final da tarde para recebê-lo. Em 1925, o professor Ueno sofreu uma hemorragia cerebral no trabalho e faleceu, nunca retornando à estação. Mas Ashiko não desistiu. Por quase 10 anos, todos os dias, na mesma hora, ele ia à estação de Shibuya e esperava. Sua lealdade se tornou uma lenda nacional no Japão, um símbolo de devoção familiar. Uma estátua de bronze foi erguida em sua homenagem em frente à estação, e Ashiko estava presente na inauguração. Sua história foi contada em livros, filmes e se tornou parte da cultura japonesa, ensinando gerações sobre o verdadeiro significado da lealdade. Fido, Babi, Ashiko, 3 cães, 3 países diferentes, mas a mesma história de amor incondicional e lealdade que transcende a própria vida. Eles não eram apenas animais de estimação. Eram almas puras que nos ensinaram uma lição valiosa. Eles nos mostraram que o amor verdadeiro não conhece limites, não entende a morte e não se cansa de esperar. A espera deles não era em vão. Era uma declaração, era uma promessa silenciosa de que, não importa o que aconteça, eles estariam sempre lá por seus amigos. Essas histórias nos fazem refletir sobre nossos próprios relacionamentos. Será que somos tão leais? Será que amamos com a mesma intensidade e pureza que esses cães? Eles não pediam nada em troca, apenas a companhia da pessoa que amavam. A simplicidade e a profundidade desse sentimento são algo que nós, humanos, muitas vezes complicamos. Fido finalmente se juntou ao seu dono em 1958. Ele faleceu deitado perto da casa onde viveu com Carlo, encerrando sua longa vigília. Sua morte foi notícia em todo o país. Ele foi enterrado ao lado de seu mestre, para que finalmente pudessem descansar juntos. A estátua dele continua lá, um lembrete eterno para todos que passam por aquela praça. Um lembrete de que mesmo nas maiores perdas, o amor pode criar um legado imortal. As histórias de Fido, Babi e Ashiko são mais do que contos tristes. São celebrações da vida, do amor e da conexão profunda que podemos ter com os animais. Eles nos lembram de valorizar cada momento com aqueles que amamos, sejam eles humanos ou de 4 patas. Eles nos mostram que a lealdade não é apenas uma palavra, mas uma ação contínua, uma prova de amor que o tempo não pode apagar. Espero que essa história tenha tocado vocês tanto quanto me tocou. É um lembrete poderoso da beleza que existe no mundo, muitas vezes nos lugares mais inesperados. Obrigado por me acompanharem nessa jornada emocionante. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história para que mais pessoas conheçam o incrível legado de Fido, o cão
que esperou. Até a próxima!